Estou pedindo perdão. Pelo que estou prestes a fazer. Não é assim que isso funciona. O que exatamente você vai fazer? A abertura da primeira temporada de Demolidor é vista como o padrão ouro das séries da Marvel. O problema é que as seguintes nunca superaram isso e, na verdade, pioraram muito. Plano de 5 séries, vários heróis, histórias interligadas, tudo culminando em Os Defensores. Tinha tudo para dar certo. Era uma fórmula comprovada, mas a Netflix conseguiu arruinar o que poderia ser um evento cinematográfico incrível. Não me faça usar isso. Neste ponto, toda tentativa de recriar o sucesso inacreditável do universo cinematográfico da Marvel falhou. O DCEU, o Dark Universe, o universo Valiant e até as tentativas patéticas de criar uma infraestrutura narrativa nos universos do espetacular Homem-Aranha e da Sony. Você pensaria que alguma dessas tentativas de imitar o MCU teria funcionado, mas está enganado. Só a Marvel parecia conhecer a fórmula secreta, o que torna ainda mais chocante o fato de que, quando a Marvel decidiu migrar para a televisão para tentar replicar seus próprios sucessos, ela não conseguiu. Por que os primeiros projetos de TV da Marvel não deram certo? Existem muitas razões. Vale lembrar que estamos ignorando as iniciativas da Marvel na TV aberta. Agentes da SHIELD e Agente Carter foram duas tentativas sólidas e tiveram bons momentos, mas no geral são apenas séries com histórias paralelas no universo. Vamos focar apenas nas séries da Netflix por hoje. Em junho de 2010, o roteirista de quadrinhos e roteirista Jeff Loeb foi contratado pela Marvel para ser seu vice-presidente executivo e chefe do departamento de televisão. Conhecido por suas contribuições em Smallville, Heroes, Lost e por sua longa trajetória nos quadrinhos, Jeff Loeb se destacou na indústria. Com títulos como Superman for All Seasons, Batman, Dark Victory e Homem-Aranha Azul, ele entende o que faz os quadrinhos funcionarem e agradarem ao público, sendo não só uma escolha lógica, mas talvez o melhor para o cargo. Jeff Loeb não perdeu tempo. Ele começou a elaborar um plano que seria tão ambicioso quanto exageradamente chamativo. Em uma matéria do Deadline Hollywood, saiu a notícia de que a Marvel Television e a Netflix haviam fechado um acordo que literalmente não tinha precedentes. Só para mostrar o quanto o cenário mudou na década e meia seguinte, Amazon, Netflix e WGN América entraram em uma guerra de lances pelos direitos dos projetos, com a Netflix saindo vencedora no final. A Marvel estava abraçando o novo. O streaming havia chegado oficialmente. Eles estavam entrando de cabeça no mundo selvagem dos lançamentos simultâneos para maratonar, discussões online e temporadas que demoram demais para serem produzidas. Poderia parecer um grande sucesso para todos, e de certa forma foi. Porém, ao mesmo tempo, acabou sendo o maior fracasso do MCU até a fase 4. O fiasco dos Defensores foi a primeira rachadura na armadura da Marvel. Lançada em 2015 e com 3 temporadas, a série Demolidor da Netflix foi a adaptação definitiva do Diabo de Hell's Kitchen. Desde o tom sombrio até as lutas brutais, a série fez o que ninguém realmente acreditava. Ela apagou da memória aquele filme horrível do Ben Affleck. A Marvel começou em alta. Eles avançavam em novo território, prestes a viver outra era de ouro, com produções aclamadas e sucesso comercial. Após um início tão forte, fãs esperavam que a Marvel Television repetisse o sucesso visto nos cinemas. A próxima produção no plano das 4 séries de Loeb seria Jessica Jones, baseada na série Alias, escrita por Brian Michael Bendis e ilustrada por Michael Gaydos. A série mostrava uma visão interna do universo Marvel, uma perspectiva ao nível da rua, mais pé no chão, sobre como seria viver em um universo de super-heróis. E a série meio que fez isso. Era basicamente uma versão mais limpa e polida da série, com Kristen Ritter interpretando a própria Jessica Jones. Na primeira temporada, Jessica enfrenta Killgrave, vivido por David Tennant. A recepção foi positiva, apesar de críticas sobre o ritmo na metade. Apesar de ter o vilão mais interessante da iniciativa da Netflix, a série ficou um pouco aquém devido ao ritmo. A série foi um dos marcos para críticos criarem o termo ritmo Netflix. Começa forte, termina com gancho, mas se arrasta no meio, porque a Netflix precisa esticar tudo ao máximo para render a história em vários episódios.
Isso acontece sempre. A Netflix adaptou em seguida o personagem cult dos anos 70, o herói de aluguel Luke Cage. Se você já era fã desse personagem antes dele chegar às telas, não poderia ter ficado mais feliz com a escolha de Mike Colter para o papel. O Luke Cage dele parece que saiu direto das páginas dos quadrinhos. A primeira temporada coloca Cage, um ex-presidiário recém-libertado, contra chefes do crime local com reputações manchadas. Foi bem recebida. Eu realmente gostei bastante dessa série. Eu diria que ela sofre do mesmo problema que muitas produções da Marvel enfrentam: vilões ruins. O Cottonmouth não foi desenvolvido o suficiente. Mahershala Ali é um ótimo ator, mas o material da série não valorizou seu talento. O Poderoso sempre foi um dos meus favoritos, e a série captou bem o que o torna tão interessante. Mesmo assim, a série não teve o mesmo número de streaming das duas anteriores. Apesar do sucesso mediano de Jessica Jones e Luke Cage, a parceria da Marvel com a Netflix começava de forma decente. Como todos sabem, o próximo passo para os defensores estava prestes a entrar na reunião. Punho de Ferro, um jovem rico que vira vigilante após ganhar poderes em uma cidade mística nos Himalaias, é basicamente um Batman místico privilegiado. Esse foi o primeiro tropeço da Marvel. O público imediatamente começou a se perguntar como eles iriam lidar com a raça de Danny. O personagem surgiu numa época em que se achava que pessoas negras não podiam ter título solo, então escolheram um caucasiano com poderes de Kung Fu, o que não faz sentido. Nas 5 décadas seguintes, o personagem evoluiu e foi aprimorado. Uma possível solução teria sido mudar Danny para ser asiático, mas mantê-lo como americano, assim fazendo uma distinção entre nacionalidade e raça e os conflitos inerentes a isso. No fim, escolheram Finn Jones como o campeão de Kunlun. Tragicamente, a série parece uma paródia de um programa de artes marciais de ação e aventura. Com ele nunca vestindo o traje, desperdiçando boa parte do tempo explorando a logística de fingir sua morte e depois tentando reiniciar sua vida. Ironicamente, Punho de Ferro deveria ter sido o mais fácil de todos esses personagens de acertar, e ainda assim ele foi o que eles mais erraram. Finn Jones também disse que não queria aprender artes marciais, o que não ajuda. Por que aceitar o papel sem querer interpretar o personagem? Nem preciso dizer que esse não era exatamente o jeito que a Marvel queria para conduzir o grande evento de crossover deles, mas às vezes até os melhores planos dão errado. Isso nos leva aos Defensores, que se reuniram só 4 anos após o anúncio das múltiplas séries. Isso é muito rápido para os padrões de Hollywood. Infelizmente, o clímax desse experimento não teve um final de Hollywood, quando deveria ser o auge do que a Marvel TV construía. Deveria ter sido um evento no nível dos Vingadores, dando à Marvel mais uma grande despedida de Hollywood. Por causa do cronograma apertado e da preparação ruim, tivemos um crossover confuso. Tecnicamente, é uma série de supergrupo? Sim, é divertido ver nossos personagens interagindo. Sim, mas a maioria já havia se encontrado nas séries solo. E estamos aqui pelo final emocionante, seja dos relacionamentos ou da missão de salvar Nova York. Mas, como sabemos, ambos acabam decepcionando. Pode tirar a mão do meu ombro? Tire a máscara. Você não vai gostar de onde isso vai dar. Pode falar. O principal antagonista da série Defensores é o Tentáculo, antiga organização ninja dos quadrinhos do Demolidor. No entanto, eles parecem estar se segurando. A preparação para Elektra é insuficiente, sem grande escala, apenas vários ninjas. Nos quadrinhos, o Tentáculo tem uma longa história e gerações de personagens únicos e interessantes. Nesta série, todos são muito mal desenvolvidos. Há muitos vilões legais nas HQs desses personagens. Eles poderiam ter escolhido, entre outros, o Cobra Gordo, ou um vilão mais genérico dos arquivos da Marvel, como o Homem Absorvente, ou um vilão que de fato enfrentou os Defensores nos quadrinhos, como Pesadelo ou Dormammu. É simplesmente difícil construir uma organização inteira como o Tentáculo quando você precisa juntar o time, mostrar por que eles gostam e não gostam uns dos outros, e ainda ter espaço suficiente para um verdadeiro desenvolvimento dos personagens. A série teve apenas 8 episódios, e isso simplesmente não dá espaço suficiente. Esse é mais um motivo pelo qual séries de streaming irritam. Segundo fontes fora da Netflix, a série teve grande queda de audiência semanal, e a maioria dos fãs parecia desinteressada. É difícil se recuperar quando o experimento anterior que você vende é sem graça. Esse deveria ser o grande momento deles, de mostrar: conseguimos o impossível de novo, nossa volta triunfal, mas devido à decepção do público, não foi.
Após o lançamento de Os Defensores, as séries da Marvel continuaram avançando com 2 temporadas decentes de O Justiceiro, 2 temporadas esquecíveis de Jessica Jones, a 2ª temporada de Luke Cage e a 3ª temporada de Demolidor, todas lançadas nos anos seguintes com pouquíssima repercussão. O entusiasmo e o impulso tinham desaparecido completamente, o que é uma pena, porque a série O Justiceiro e a 3ª temporada de Demolidor realmente foram muito bem feitas. Eram profundas, sombrias, com ótimo desenvolvimento de personagens e ação envolvente. Mas nesse ponto, as séries da Netflix perderam o impulso e não havia chance de retorno. Ficou claro que a era da Netflix estava acabando. O clima na Marvel começou a ser tomado pelo medo e pela incerteza. Para piorar, Jeff Loeb se recusou a mudar de direção ou explorar novos caminhos com os personagens, chegando a fazer declarações controversas que vazaram para a imprensa. Em outubro de 2019, o Deadline publicou que até o fim do ano, Loeb deixaria o cargo, encerrando seu domínio na televisão. O experimento da Netflix tinha chegado ao fim, estava morto. Tudo isso foi uma tentativa nobre, mas que no final das contas, fracassou justamente quando estava começando a decolar. Agora, avançando para os dias de hoje, as séries desse período estão começando a ser lembradas com carinho, mas o próprio Loeb parece despertar sentimentos mistos naqueles que trabalharam para ele e ao seu redor. De uma forma puramente cínica, a Marvel obviamente estava tentando promovê-lo como o Kevin Feige da TV, e essa simplesmente não era a área em que ele se saía bem. Para ser justo, as séries que foram produzidas sob sua supervisão tiveram uma recepção geral bastante positiva, mas só Demolidor realmente desenvolveu um grande número de fãs. Tudo o que você precisa fazer é olhar para como o novo MCU totalmente integrado optou por incorporar os personagens da Netflix, ou seja, todos supostamente presentes em Demolidor, Renascido, 3ª temporada. Há muita apreciação dos fãs pelos personagens, por isso a Marvel está usando eles, mas eles não estão tendo uma segunda chance de protagonizar suas próprias séries, todos estão sendo colocados juntos. A incapacidade de Loeb de fazer o impossível não é só culpa dele. Ele ajudou a criar algumas dessas séries? Sim. Também vacilou em momentos importantes? Sim. A verdade é que Loeb nunca teve todas as ferramentas à disposição. Quando era chefe da Marvel Television, a continuidade ia só dos filmes para as séries, como mostrado quando agentes da SHIELD precisou lidar com a destruição da SHIELD na 1ª temporada. O planejamento não foi ideal. Os Defensores teriam tido mais sucesso se usassem personagens clássicos dos quadrinhos, como Doutor Estranho, Valkyria, Falcão Noturno, Hulk, Surfista Prateado e Namor. Talvez. Usar o nome Defensores para reunir os heróis de rua ligados ao Marvel Knights é, na verdade, uma ideia inteligente. É uma reviravolta inesperada que poderia ter trazido grandes resultados, mas o problema é que não trouxe. Jeff Loeb e sua equipe erraram ao não colocar todas as séries da Netflix, incluindo os Defensores, sob o comando de uma só pessoa ou equipe pequena. A Netflix não fracassou apenas porque as séries eram ruins, fracassou porque tentou copiar a estrutura do MCU, mas sem o principal elemento que fazia aquilo funcionar, o controle. Manter tom e estilo consistentes é difícil com um grande volume de obras e sem linguagem visual uniforme. Ter uma figura central decidindo é essencial. Na era da Netflix, Loeb conectava tudo, mas claramente não tinha a visão criativa de Feige. Apesar do fracasso de Os Defensores e da queda para a irrelevância, a era Marvel na Netflix marcou um ponto de virada na história do cinema. Foi o momento em que a maior marca do mundo decidiu apostar tudo no streaming. Nesse momento, ninguém questionou o lançamento simultâneo nos cinemas e streaming para uma franquia que podia fazer o que quisesse. E foi o momento em que, mesmo que as coisas talvez não tenham funcionado tão bem com a crítica, a Disney disse: "Por que estamos pagando para que outra pessoa exiba nossas séries? Vamos fazer isso nós mesmos." Agora, como todos sabemos, a decisão de migrar para o Disney Plus para apressar séries demais da Marvel de uma vez e permitir uma continuidade nos dois sentidos entre a TV e o cinema acabou sendo demais para a Marvel lidar. Kevin Feige pode até ser um fazedor de milagres, mas ele só consegue transformar uma certa quantidade de água em vinho. O câncer central que acabaria destruindo o MCU teve suas primeiras sementes plantadas na era da Netflix. A Disney não se contentou em dominar as bilheteiras, quis expandir para controlar toda a indústria. Faturar bilhões não era suficiente, e nunca seria. Essas máquinas são feitas para lucro infinito, e elas não param, apenas desabam sob o peso da própria ganância.
O estado atual do MCU pode ser diretamente ligado a essa época. Jeff Loeb com uma mão amarrada nas costas, não comandando o navio muito bem, e o esforço medíocre para garantir que as séries da Netflix fossem mais do que apenas Demolidor. Foi um esforço valente por um lado, e incrivelmente patético e insensível por outro. Hoje, o MCU está em um ponto de inflexão. Aguardamos ansiosos para ver como será a próxima fase, mas as chances de realizar o impossível parecem de fato impossíveis. E bem, é isso que temos para este episódio do Nerdstalgic. O que você acha? A era Netflix do MCU é algo para ser lembrado com carinho? Ou foi uma oportunidade perdida de fazer algo realmente grandioso? Ou, você sabe, talvez as duas coisas? Conte pra gente nos comentários abaixo e, como sempre, curta, comente e se inscreva para mais vídeos como este.